Olá, co-criadores! Hoje eu estou trazendo um vídeo para vocês que eu tive um grande insight de algo. Eu estava estudando, fazendo um estudo, uma pesquisa na internet e começou a vir para mim algumas coisas e eu tive esse insight e eu quero trazer para vocês porque eu acho que pode falar com muitas pessoas a nossa transformação ao longo da vida e o porquê de algumas coisas. Então eu vou estar falando sobre a antiga Aline, e quando eu tive o primeiro impacto com a expansão de consciência, e o primeiro impacto que eu é que criava a minha própria realidade, e hoje, Então, assim, ó, eu passei essas 3 etapas e acredito que ainda tem mais, etapas para chegarem na minha vida, mas tudo tem o seu tempo e tem a sua expansão, o seu tempo, conforme eu vou expandindo, eu vou aprendendo e conseguindo lidar com essas questões. Para vocês que estão chegando agora nesse assunto de expansão de consciência, de conhecimento do todo, agora vocês estão começando a entender, tem pessoas que estão chegando nos vídeos que já tem uma certa expansão, já conhece o assunto, enfim, já vem pesquisando há tempos, Tem pessoas que pesquisam e não sai do lugar. Tem pessoas que já vêm que tem outro lado da moeda e que não é somente a vida que está vivendo, Não é somente aceitar as coisas conforme elas vão acontecendo, e sim tem como transformar a própria realidade. Então tem todo tipo de pessoas chegando aqui no vídeo, mas eu acredito que esse vídeo vai ser pra gente fazer até uma retrospectiva, Eu acredito que vai fazer você voltar um pouco no passado, quem está buscando a expansão, o autoconhecimento, para você entender, o porquê de algumas coisas, que no caso foi o que aconteceu comigo, Então assim, ó, eu, Aline, me casei muito jovem, Casei super cedo, eu tinha 14 anos, então assim, eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Eu tinha muitas crenças, muitas mesmo, muitas, sabe? A minha mãe, ela falava coisas pra mim, totalmente, ela tentava me resgatar, tentava me fazer casar para que eu não caísse num outro lado, que, enfim, as mães, antigamente, elas tinham essa visão, minha filha precisa casar, porque senão isso, porque senão aquilo, Então, a minha não era diferente, ela tinha essa visão. Só que ela acabou me incentivando a casar cedo, E na verdade nunca foi isso que eu quis. Depois de muitos anos eu percebi que não era exatamente isso que eu queria pra minha vida. Só que depois, quando eu percebi, aí já era muito tarde, eu já tinha filhos e tudo. Mas enfim, o que acontece? Então eu casei imatura, e eu não conseguia fazer nada como uma pessoa casada, uma mãe, uma mulher. Eu fui uma esposa, horrível. Eu fui uma mãe horrível, Mas enfim, é só um pouquinho da história para vocês entenderem o que a gente faz quando a gente é nova. E eu passei muito trabalho, muito, não porque a vida foi ruim pra mim, não porque eu era ruim pra mim. A vida sempre foi, na verdade, maravilhosa. Na verdade, a vida estava tentando me presentear o tempo inteiro, me deu uma família muito maravilhosa, que é a família do meu ex-marido, Uma família incrível, pessoas incríveis, e eu não soube aproveitar. O meu ex-marido era um cara incrível, eu não soube aproveitar. Enfim, mas o que acontece? Eu não tinha inteligência para isso. Não tinha mesmo, e não tenho vergonha de falar, Porque eu acredito que muitas pessoas até vão se encontrar nessa história. Então, o que acontece? Eu fiz tantas coisas horríveis que nesse primeiro casamento eu tive 4 filhos maravilhosos, lindos, meus filhos são tudo de bom. E eu fiquei 10 anos casada com essa pessoa, Só que foram 10 anos de muita tribulação, Sendo que o cara era muito pacífico, mas o problema era eu. Tava dentro de mim o problema, não tinha nada a ver com ele. Ele era um cara de estrutura, uma família, sabe, de crianças fortalecedoras. Tem algumas coisinhas? Claro que tem, mas enfim, a base era boa.
Então eu fiz muitas coisas que não foram legais, como eu falei, né? Só que nesse momento eu não tinha consciência do que eu estava fazendo. Eu só agia de acordo com as minhas crenças, né? Mas o tempo passou e eu amadureci, né? Eu amadureci e comecei a perceber a pessoa tóxica e horrível que eu era. Gente, eu era horrível. Eu era uma das pessoas mais tóxicas que eu já conheci. Eu era insuportável, eu era difícil, eu era manipuladora, eu era ciumenta, eu era ruim, assim, raivosa, enfim, olha só o caminho. Eu era, sabe? Foi. O caminhão de coisas que eu era. E eu era mesmo, gente. Eu era, nossa, muito manipuladora, horrível, assim, horrível. Fiz coisas muito ruins. Mas vamos resumir para não ficar comprido demais o vídeo. Resumindo, e isso me levou ao fundo do poço. Por quê? Porque nesse momento que eu fui tão tóxica, porque no momento que tu é tóxica, tu vai vibrar nessa energia, né? Nessa vibração. Então, no momento que tu vibra naquilo ali, volta mais daquilo ali pra ti. Vibrou naquilo ali, né? Vibra, volta e ainda volta rapidinho, porque assim, ó, é bem curtinho a vibração do ódio, da raiva, do medo, do não merecimento, sabe? É vibração muito baixa, é 30, é 50, não tenho a tabela Hawking aqui pra falar pra vocês, mas enfim, é mais ou menos assim. É uma vibração muito baixa, muito densa, até o lugar que tu vai, que tu tá, tua casa fica pesada por causa da tua vibração. As tuas plantas não crescem, os teus animais adoecem, porque a gente é o todo, e o todo é tudo, gente, tudo que tem vida tá junto e misturado contigo, né? E quando tu tá bem, quando tu tá feliz, quando tu tá animada, quando tu tá acreditando que tu tá vibrando no amor, né? A vibração do amor é 500 Hz, um pouquinho mais, um pouquinho menos ali. Então, assim, ó, tu começa a vibrar, que tem até as cores da aura, né? Tem as cores ali bem densas e começa a ficar, o amor é rosa, não tô lembrada agora, violeta, é prosperidade e assim vai, né? Então, o que acontece? Quando tu tá vibrando muito baixo, tu tá totalmente desalinhada de tudo que tu tem, de tudo que é pra ser teu, tudo que Deus tem pra ti, tudo que a vida tem pra ti, tu tá totalmente desalinhada, porque tu tá vibrando baixo. Mas aí tu começa a vibrar alto, 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 e as coisas começam a vir automaticamente. Tu nem precisa fazer nada muitas vezes. Às vezes tu tá trabalhando num emprego, tu acaba recebendo uma proposta, acaba recebendo uma promoção. Então é assim que as coisas funcionam, entende? Daqui a pouco tu tem um insight, tu resolve fazer um trabalho por conta. Quando vê aquele trabalho começa a dar muito dinheiro, aí tu começa a te conectar com todas as coisas boas. Mas voltando lá. Então, eu fui ao fundo do poço. Por quê? Isso, quando eu separei, eu tinha 23 anos. E eu fiquei 3 anos, mais ou menos assim, sozinha, né? Sem casar, no caso assim. Eu namorei, mas eu fiquei sem casar. Aí com 26 anos eu conheci o meu esposo que eu vivo hoje, né? Meu parceiro que eu vivo hoje. Aos 26. Na verdade eu não conheci, eu acabei namorando ele porque eu já conhecia, mas ele era meu amigo e tal. Relacionamento bem difícil, bem difícil. Bem difícil mesmo. Por quê? Porque eu tinha 4 filhos já do primeiro relacionamento, né? E ele tinha um filho, né? Então a gente meio que juntou esses filhos tudo, dava problema daqui, problema dali. A gente teve muitos problemas. Mas em meio a estes problemas, eu aprendi, sabe? Começou a cair a minha ficha de que olha o que eu fiz, entende? Só que isso não foi uma questão, eu não quis pensar dessa forma, isso aconteceu naturalmente. Eu acredito que muitos vão se identificar em questão de filhos ali, né, advindos. Então, o que acontece? A gente começou a ter muitos problemas e aqueles problemas começaram a fazer cair a minha ficha, sabe? Meu Deus, como é difícil, nossa, enfim, né, muitos problemas. Aí a gente tava com um tempinho de casada, eu resolvi me mudar de estado, né?
resolvi mudar de estado, tentar uma vida diferente, porque eu sempre busquei uma nova vida, eu sempre busquei algo que eu ainda não tinha vivido, sabe? De repente por uma certa insatisfação, falta de conhecimento, o lugar que eu morava, eu não estava feliz, assim, eu não me sentia bem. E aí eu conversei com o meu esposo, disse pra ele, quem sabe a gente vai morar em outro estado, e a gente resolveu ir, a gente veio, sabe? A gente veio. Só que, na verdade, os filhos se separaram, né? Todo mundo se separou, né? Os meus filhos mais velhos não quiseram vir morar comigo por causa da mudança de estado, né? Aí veio a minha filha menor, que ela tinha na época 13 anos, ela não se adaptou muito, ela ficou 5 meses aqui comigo e voltou a morar aonde ela morava junto com o pai dela. O pai dela nunca teve problema, ele é um pai incrível, ele sempre fez tudo pelos filhos, então tava tudo certo, sabe? Os filhos estavam comigo, estavam bem, tava com ele, tava bem também, não tinha problema. E ela, né, porque eu tenho os meus amigos lá, eu tenho a minha escola, e aí ela veio pra cá, não se adaptou na escola, foi bem difícil, foi um momento bem difícil, mas foi um momento necessário, que aí nesse momento começou a cair a minha ficha, eu comecei a amadurecer, ali eu tava com 33 anos, 34 por aí, eu comecei começou a cair minha ficha, e foi nesse momento, aos 35 anos que eu entrei no fundo do poço, sem ninguém saber de nada, gente, de nada. Quando os meus filhos chegavam na minha casa, eu dizia pra eles que tava tudo certo, né? Tava tudo certo, tava tudo bem, eu secava as lágrimas e era isso. Mas na verdade tava tudo errado, tava tudo horrível, porque tava caindo a minha ficha da distância dos meus filhos, do que eu tinha feito e da pessoa horrível que eu fui. Começou a cair a minha ficha, mas caiu assim, ó, gente, caiu mesmo, sabe? E aquele momento foi muito tenso, foi muito dolorido, e eu chorei muito, eu sofri muito naquele momento. Eu tive muita dor pelas coisas que eu fiz, eu senti muito. Quando dizem que a gente planta e a gente colhe, certeza, mas é certeza como 1 mais 1 é 2, não tem. E eu sofri muito, né? O meu marido atual trabalhava bastante, sempre trabalhou bastante, então eu ficava bastante tempo sozinha e eu chorava muito. Eu cheguei nessa cidade onde eu moro em maio, né? Maio de 2015, maio, junho, julho, agosto de 2015 eu entrei na faculdade, comecei a fazer a faculdade de pedagogia. E ali foi a virada de chave maravilhosa, assim. Porque ali eu comecei a conhecer um outro lado que eu nunca tinha percebido, que era o lado da criança, né? Comecei a estudar a criança, as disciplinas de psicologia eram as que mais me chamavam atenção, porque eu comecei a entender como que a criança entendia as coisas, como que as crianças sentiam, e aquilo ali eu chorava nas aulas, gente. A professora lá passando um vídeo de inclusão social, eu chorava. A professora passando vídeos de palavras que os pais falavam para os filhos e diretamente afetavam eles. E eu chorava. Gente, era horrível pra mim. E eu fiquei acabada, chegou ao ponto de eu pensar em me matar. Eu pensei, não, eu tô longe, eu botei a minha família fora, os meus filhos, né? Eu desequilibrei os meus filhos. Nossa, que é isso? Que merda que eu sou? Que eu fiz com a minha vida? Caramba, o que eu fiz? Tu entende? Gente, eu mesma fiz. Ninguém fez, porque ninguém estraga a tua vida. Somente tu. Ninguém, gente. Ninguém. Aquela pessoa que diz, porque fulano... Gente, esquece, o fulano não existe. O que existe é a tua plantação. Plantou coisas horríveis? Colhe coisas horríveis. Plantou amor? Vai colher amor. Não tem como porque assim, a gente é um todo, né? Eu não tenho como machucar uma pessoa externa, entre aspas, uma outra pessoa e voltar amor pra mim, porque eu só recebo aquilo que eu vibro. Não interessa quem é quem, não interessa se pro meu filho eu dou amor, mas pro filho do outro eu não dou.
vai voltar. Mais cedo ou mais tarde, a conta chega. Ela chega e ela vem com juros e correção monetária. Eu sei porque eu passei, tô falando pra você. Tá fazendo coisa errada, tá humilhando alguém, tá separando parente, tá separando filho de pai e de mãe, tá fazendo coisa errada, a conta vai chegar, se já não chegou. Gente, eu não falo isso por maldição, não, eu falo isso por realidade. No que tu tem vibrado? Analisa que tu vai saber como que vai ser o teu futuro próximo, logo, porque a nossa vida ela é bem curta. Resumindo, eu fui ao fundo do poço, eu não falava isso pra ninguém, eu sofria, eu deitava, eu chorava. O meu marido chegava, ele trabalhava num horário que ele chegava às 3 da manhã, 3h20 mais ou menos. Gente, eu chorava desesperadamente. E depois eu dormia porque eu tinha que levantar 6 horas pra trabalhar. E ele nem sabia de nada. Ele chegava, às vezes eu com uma cara, né? Parecia que tinha passado um caminhão por cima e perguntava como é. Ué, aconteceu alguma coisa? Não, tá tudo certo. Porque não ia adiantar falar, né? Porque nem eu sabia o que estava acontecendo. Eu tenho um filho, né? Que é aquele filho que eu sempre falo pra vocês, que hoje tá passando por um processo de quimioterapia. Ele foi uma das pessoas que soube que eu estava muito mal. Porque eu ligava pra ele e ele dizia: mãezinha, não fica assim, mãezinha, eu te amo. Fica bem, mãezinha, daqui a pouco eu vou aí passar as férias contigo. E ele assim, ó, me ligava, uma vez a gente ficou acho que umas 3 horas numa ligação, e nesse dia eu tava tirada na frente da minha pia da cozinha, assim, ó, sem força, e eu não falava pra ele que eu tava ali, né? Pra você ver, eu acredito que muitos já passaram por isso, eu não tenho nem vergonha de falar aqui, é muito ruim. Né? E eu pegava e chorava muito, e dizia: meu filho. Ai, meu filho, não sei o que eu faço. Ele: mãezinha, fica calma, fica tranquila. E assim, né? Sempre foi um amigão, sempre foi maravilhoso, né? Mas enfim, tá, resumindo, tô sempre resumindo. O que acontece? No momento que eu comecei a aprender, a entender, a minha ficha começou a cair, gente. Começou a cair. E eu vi que onde eu tava era onde eu merecia estar. A gente sempre tá onde a gente merece estar. É doído de falar isso, né? Mas é verdade, é verdade. Eu não falo isso achando que eu sou melhor que alguém. Eu falo isso porque a gente cria a nossa realidade, entende? Falo isso porque assim, acorda. Gente, acorda e muda. Tu pode mudar esse quadro. É tu que pode. Eu posso te dar o caminho, te ajudar a se ligar, mas é tu que vai mudar, entendeu? Então, gente, eu comecei a fazer a faculdade, aprender, conheci o coaching, como eu já falei aqui, e eu comecei a ver que quem criava tudo aquilo era eu. Quem criava tudo aquilo era eu. Só que aí eu entrei numa questão assim, gente, se sou eu que crio tudo isso, caraca, o que eu faço agora? Como que eu mudo? Sabe? E aí o que eu fiz? Eu comecei a estudar a lei da atração. Comecei pela lei da atração, achando que era, né, visualização, papapá, e eu já ia resolver tudo. Aí eu fiz Ho'oponopono, conheci o Ho'oponopono, gente de Deus. E eu comecei a fazer. Eu tive muitas coisas assim que vieram pra mim. Muitas. Que nem as técnicas que eu ensino aqui no canal, muitas coisas vieram pra mim. Coisas assim, tipo, eu quero manifestar um sofá. O sofá chegar na frente da tua casa. Foi assim que aconteceu comigo. Quero manifestar uma TV. No outro dia tá a TV. Eu quero manifestar um celular, que eu queria muito gravar vídeo e eu não tinha um celular. E aí eu quis manifestar um celular. Eu consegui. Eu queria manifestei dinheiro inesperado. Manifestei... nossa, foram tantas as conquistas, assim, pequenininhas, assim, coisas pequenas, mas eu consegui. E aí eu via que aquilo funcionava. Mas eu, por dentro, tava vibrando muito mal, gente. Eu tava acabada, porque eu não tava... Aí o que veio? Qual o sentimento que eu comecei a vibrar? Depois de passar por aquela experiência de que eu vi que eu era tóxica. Opa, eu criei tudo, eu fiz tudo. Então, o que aconteceu comigo? Eu comecei a vibrar muito baixo. Quer dizer, eu já vinha sempre vibrando, mas eu comecei a vibrar na culpa. A culpa é um sentimento que é 20 Hz. Eu comecei a vibrar na culpa. Eu só chorava. Culpa, não merecimento. Qualquer coisa que ia vir pra mim de bom, eu dizia: não, mas eu nem posso aceitar isso daí porque eu não mereço. Entende? Por que eu não merecia?
porque eu não me achava digna, porque eu tinha sido uma péssima esposa, uma péssima mãe, uma péssima humana, uma péssima amiga, sei lá, eu era péssima em tudo. Então, quando eu recebia algum presente da vida, quando Deus queria me abençoar com alguma coisa, eu simplesmente não aceitava, porque eu não merecia. Então, eu sempre achava que o dinheiro não era pra mim. As minhas crenças de dinheiro eram essas. Eu achava que o dinheiro era muito difícil. Eu achava que o dinheiro tinha que trabalhar muito. Você tinha que levantar às 5 da manhã e dormir às 10 da noite se tu quisesse ter dinheiro. E como eu sou uma pessoa que eu prefiro valorizar a vida e as pessoas do que o dinheiro, né? Eu dizia assim, não, eu não vou trabalhar das 5 da manhã às 10 da noite e não ver meus filhos. Eu prefiro comer arroz e feijão e ver a carinha dos meus filhos, sabe? Não. Então, assim, ó. Só que o que acontece? Eu comecei a vibrar só nesse sentimento. Gente, veio uma escassez tão grande pra minha vida. Senhor, que eu não tava mais nem conseguindo entender. Eu digo, não, para aí. Eu conheci a lei da atração. Que merda é essa que não funciona? Eu conheci o Ho'oponopono. Eu conheci não sei o que. Eu faço técnicas e técnicas e técnicas. Eu tô no fundo do poço. Eu só tenho arroz e ovo pra comer. Caramba, que merda é essa? Eu pensava assim, né? Não, mas só que eu acreditava. No fundo eu acreditava. Eu digo, não. Gente, sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a meditar pra curar. Pra eu me curar o meu interior. Eu precisava curar o meu interior. Eu sabia que eu tinha que curar o meu interior. Eu sabia que eu não tava aceitando que eu tinha feito tudo aquilo. E eu precisava curar. Aceitar que eu fiz aquilo, né? Me perdoar. Eu tive muito que me perdoar. E até hoje eu trabalho o perdão. Né? Quando eu me veio um pensamento assim, mas fui eu. Não, peraí, vamos se perdoar, Aline. Sabe por quê? Porque tu fez na ignorância. Tu fez através das crenças limitantes que tu tinha, eu penso pra mim, né? Então é isso que eu faço. Aí eu me perdoo, sabe? Eu me perdoo. E depois que eu comecei a me perdoar, aí as coisas começaram a mudar de verdade. Daí as coisas não começaram. Aí foi todo um processo, tu entende? O processo de fazer tudo sem entender nada. Primeiro processo, né? Só que dali eu destruí muita coisa. O segundo processo foi cair no fundo do poço, né? Porque eu comecei a amadurecer como humana, conscientemente amadureci. E o terceiro processo, que foi a consciência começando a ser expandida, só que deu um momento, acho que o pessoal chama de cartaz, que tu começa a não entender mais nada. Tu sabe que tu tá evoluindo, mas a tua vida tá freio de mão puxado. Então o que acontece? Mas como assim? Eu aprendi tudo isso, eu não tô rica hoje, tipo assim, eu não tô feliz, eu não tô cheia de saúde. Só que não é assim. E a limpeza? Onde que fica a limpeza? Onde que fica o perdão, a cura? Então foi aí que eu disse, não, para aí. Eu tô querendo isso, mais aquilo outro, mas eu não me perdoei. Em consciência eu pedi perdão para todas as pessoas que eu machuquei. Em consciência eu digo para as pessoas que eu machuquei o quanto eu amo. Hoje eu não tenho mais como pedir perdão para todos, né? Alguns já se foram e tal. Mas eu sei que em consciência eu peço e eu tenho certeza que Deus me perdoou, porque Ele sabe que eu era uma pessoa totalmente que trabalhava no piloto automático através das minhas crenças limitantes. Então é isso, né? Aí o meu quarto estágio, que é o estágio que é hoje, né? Que hoje eu já tô conseguindo cocriar de maneira consciente. Por quê? Porque eu já tô conseguindo limpar, né? Eu limpei. E eu tô conseguindo trabalhar com tanta coisa maravilhosa dentro de mim que nem eu acredito, sabe? E em questão do meu filho, em questão do perdão, em questão de fechar a boca, não brigar com ninguém, te concentra no teu interior, busca a tua paz, busca o amor. Tudo mudou, a minha vida financeira mudou, a minha vida familiar mudou, o meu convívio familiar, mudei de casa, mudei de mentalidade, estrutura, eu mudei tanta coisa. As coisas que eu fazia, eu comecei a fazer melhor, sabe? Algumas coisas que eu faço, que eu gosto muito de fazer coisas manuais, eu costuro, eu gosto de fazer artesanato, essas coisas.
Então, assim, ó, tudo foi mudando de uma forma muito natural e gostosa, porque a gente veio para ser o melhor que a gente pode ser. A gente não veio para ser qualquer coisa, para fazer tudo, as coisas de qualquer jeito, para ser miserável, para viver numa escassez tremenda, não, para ser ruim, para ser mal amado, para não ter felicidade, família. Não, a gente não veio para isso. A gente veio para amar, a gente veio para construir família, quem quer, quem não quer também tá tudo certo. A gente veio para ser feliz e abundante. E por que a gente não é? Porque a gente vibra baixo, é tóxico. Gente, se a tua vida não tá boa, é tu que é tóxico. Analisa. Analisa de coração, eu te falo. Analisa. E então assim, gente, hoje eu consigo olhar para trás, né? E consigo ver quantas coisas lindas Deus me deu. E hoje eu tenho gratidão, eu agradeço a Deus pelas coisas que Ele me deu e que eu não soube agradecer quando Ele me deu, quando a vida me presenteou. Eu não soube. Né? Os meus filhos, os meus netos, né? Os meus netos eu já sempre tive gratidão, porque daí eu já tava, né, mais velha, mais madura, mais evoluída. Então, assim, ó, tudo, sabe? Tudo. Daí eu comecei a agradecer, comecei a ter amor. Eu comecei a ter um amor que eu nunca tinha tido nem pelos meus filhos, sabe? Pra te ver como eu tava olhando através das lentes das crenças. Eu não olhava a vida de uma forma amorosa, eu olhava a vida através de todas aquelas lentes e elas foram saindo, sabe? Eu sou muito grata por isso. Eu fiz muita técnica, eu fiz o coaching, eu fiz também a pedagogia que me ajudou bastante. E nada mais do que a busca, porque tu pode fazer o que tu quiser. Se tu não buscar o melhor, tu não vai ter o melhor, tu não vai expandir, tu não vai conseguir. Mas se tu buscar o melhor, Deus te ajuda, a tua centelha te ajuda. Tu vai agir conforme, né, Deus te colocar no teu coração, tu vai sentir. E isso é o quê? Uma conexão com a tua centelha, né? Então, assim, ó, Deus é grande demais, gente. Deus é bom demais. A vida é amorosa. Porque a vida é horrível comigo. O universo manda mais de vida horrível pra ti. Os meus filhos me detestam. Mais filhos te detestam. O meu marido me trai. Mais traição. E assim, né, as coisas funcionam. Aí como que tu tem que fazer? Mudar a tua mentalidade e buscar ajuda dentro de ti. Ajuda pro teu interior, pros teus pensamentos, pra tua vida. Lá fora tu encontra ajuda da medicina, né, essas coisas assim. Ajuda às vezes de um reiki, uma hipnose, isso é muito bom também, que às vezes tem feridas lá, né, que a gente precisa voltar lá e organizar. Mas tudo tá dentro de ti. Uma hipnose tu vai pra onde? Pra dentro de ti, né? Então o que acontece? É isso, entendeu? É isso. Eu queria deixar esse relato pra vocês, né? Deixa eu dar uma olhada aqui na minha colinha, ver se eu não esqueci de nada. Então, tudo foi acontecendo através da minha vibração, através do recado que eu mandava para o universo, né? Mas hoje eu vejo que Deus está aqui, está dentro de mim, né? Deus tá disposto a fazer tudo dar certo, os meus sonhos serem realizados, eu me curar, eu amar mais, né? E foi até agora, um tempo atrás, quando meu filho foi diagnosticado com câncer, gente, ali foi um bingo, sabe? Um baita de um bingo, porque eu vi o amor que eu tinha dentro da minha vida que eu não conseguia acessar. Quando eu tive essa notícia, eu disse, meu Deus, eu dou a minha vida pela vida do meu filho. Mas o que é isso? Amor. Eu consegui perceber o tanto de amor que eu tinha no meu estoque e que eu não tinha acessado. Porque tu tem tudo, tu tem uma vida abundante, tu tem dinheiro, tu tem saúde, tu tem amor, tu tem autoestima, tu tem tudo. Só que tu não acessa por causa das tuas crenças, né? Então quando a gente trabalha nas crenças, bingo, daqui a pouco começa a vir. Vai dar o efeito cartaz? Vai. Tu não vai entender nada, mas se tu persistir, tu vai conseguir. Assim como eu tenho conseguido. Gente, tu consegue. Tu consegue, é só tu mesmo que consegue conseguir isso. Através da tua fé,
da tua persistência, né? Através daquilo que tu botou naquilo que tu acredita, botou no coração que tu vai mudar e que tu vai chegar lá, tu vai, porque ninguém te para, a não ser tu mesmo. Certo, gente? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!